Olá pessoal, meu nome é Elton Júnior, estou muito feliz em estar participando do Festival Nelmo Ricardo, essa chamada pública da cidade de Nova Friburgo. E hoje a gente vai fazer uma narrativa, da origem e história dos blocos de carnaval de Nova Friburgo. Me sinto muito à vontade para falar sobre o tema, já que eu venho de uma cidade de carnavalescos, Meu pai, Elton Ribeiro, foi fundador da Imperatriz de Olaria, foi também fundador do Blocos que Bebe Não Vieram, e minha mãe foi, além de fundadora também da Imperatriz de Olaria, ela desfilou por muitos anos nos concursos de fantasia, de luxo, em vários clubes da cidade de Nova Friburgo e também do estado do Rio de Janeiro. Então fico muito à vontade porque venho dessa origem, com sangue na veia, com carnaval, e também tive a oportunidade em 1996, ainda no colégio, de fundar junto com meus amigos o Blocão do Rastafari, que vem a ser o maior bloco da região serrana. Então, estou tranquilo, vou contar essas histórias para vocês, outras histórias, como começou. A gente vai fazer uma passagem pelo resumo da proposta, depois a gente vai falar sobre a cronologia dos fatos, dos fatos históricos, desde a primeira criação dos blocos de enredo e dos blocos de embalo, carnaval de rua, dos ranchos, dos cordões, essa história, esse cronograma todinho. Depois nós vamos dar passada nos anos 60, 70, 80 em grandes blocos que foram criados nessa época, e vamos finalizar falando dos blocos atuais, enfim, das bandas atuais, dar uma passagem também com mais atenção no Blocão do Rastafari, onde a gente pode falar com tranquilidade, enfim, ter esse bate-papo, essa conversa com todos vocês sobre a origem e a história dos blocos de carnaval de Nova Friburgo. A origem e a história dos blocos de carnaval de Nova Friburgo. Bem, a nossa proposta, como eu falei, é uma narrativa, Nós vamos contar sobre a história dos blocos de carnaval de rua de Nova Friburgo. A origem dos primeiros blocos da cidade, a importância do carnaval de rua como mola impulsionadora da cultura friburguense e brasileira, os primeiros ranchos, como eram chamados os blocos, a transformação de alguns blocos para a escola de samba e a diferença entre os blocos carnavalescos. As curiosidades dos mais tradicionais, os mais populosos e os que ficaram marcados na história do carnaval friburguense serão contados aqui nessa narrativa. Nós vamos contar uma história bastante lúdica e com várias curiosidades sobre o carnaval friburguense. Levar o conhecimento artístico e cultural para o friburguense amante do carnaval. O samba tem um papel relevante na história da nossa cidade e do nosso país, sendo um evento cultural de alto prestígio. A festa do Momo consegue mesclar os povos de todas as origens e meios sociais. O pobre consegue desfilar com uma fantasia luxuosa e o rico com roupa de mendigo. Podemos, com essa palestra, esse bate-papo e esse documentário, incentivar novos blocos da nossa cidade. Nossa cidade, conhecida pelo segundo maior carnaval do interior, tem potencial para o crescimento no mercado carnavalesco e cultural da nossa região. Hoje, a nossa cidade ela registra cerca de 22 blocos de carnaval, sendo eles divididos em blocos de concentração, blocos de desfiles, blocos de rua e blocos de resistência. A cidade precisa reconhecer esse valor cultural, porém, boa parte dos blocos não tem estrutura nenhuma para almejar novos triunfos. Um bloco organizado colabora para o crescimento espontâneo do carnaval e contribui para o fomento cultural da nossa cidade. E o carnaval? Quando o nosso carnaval começou? Quando tivemos os primeiros blocos? Bem, uma pesquisa da historiadora Juliana Botelho estima que a primeira referência sobre o carnaval em Nova Friburgo vem do Código de Impostura, onde há uma proibição sobre o endruto. Endruto. Sabe o que é endruto?
é um antigo folgueto carnavalesco onde os foliões se molhavam, lançando águas de balde ou limões de cheiro, ou então atiravam farinha numa espécie de batalha. Essas carruagens eram todas enfeitadas de flores. A elite do local, os veranistas, a exemplo da família Rui Barbosa, desfilavam com elegância pelas ruas aqui da cidade. Muitos desses veranistas, que possuíam residências em Nova Friburgo, também abriram seus salões na segunda-feira, que era o único dia que não havia baile nem hotéis para folies petit comité. Ou seja, já havia uma proibição em relação aos blocos e aos foliões naquela época, né? O primeiro desfile de escola de samba, mas isso a gente vai falar lá pra frente, foi em 1947, na Avenida Rui Barbosa, ali em frente ao Xadrez, hoje onde é Galdino do Vale Filho. Em 1970 foi criada a primeira associação das escolas de samba. Em 1992 a Liga passa a ser a Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Enredo, a Lisbenf, certo? Mas essa história a gente vai contar lá pra frente. Agora a gente vai voltar para falar a cronologia do carnaval friburguense. As primeiras agremiações. E aqui nós temos um fato que os primeiros blocos existentes surgiram em 1891. Foram os blocos Fantasmas e o Rei do Fogo. Eles desfilaram pelas ruas da cidade distribuindo flores. Essa foi a primeira manifestação popular em 1891, o bloco Fantasmas e o Rei do Fogo. Em 1894, não perca o tempo, houve a primeira manifestação política. As agremiações de Nova Friburgo desfilaram manifestando-se contra o projeto da luz elétrica, da água e esgoto, das companhias de bondes movidos pela eletricidade e contra os impostos da 10ª urbana. Há registro que o primeiro baile ocorreu em 1896. Foi um grande acontecimento do carnaval em Nova Friburgo. Foi a realização do Baile à Fantasia no edifício Hotel Central. Em 1898, o carnaval popular era realizado nos salões da banda Euterpe e Campesina. Ou seja, você já vê a importância dessas bandas centenárias até na história do nosso carnaval em Nova Friburgo. Em 1900, teríamos criado os primeiros carros alegóricos? Então, realizava-se na praça ali, na Praça 15, que hoje é a atual Praça Getúlio Vargas, um desfile de automóveis conversíveis, onde, numa manifestação denominada de corso, onde belas e gentis senhoritas exibiam seus charmes, atirando os confetes e serpentinas no público presente. Daí a expressão, talvez, dos primeiros carros alegóricos, né? Ou a inspiração, talvez. Em 1901, para fugir da chuva, uma curiosidade muito bacana, o Teatro Dona Eugênia abre seu salão para mais um animado baile de carnaval. Ou seja, carnaval realizado dentro do teatro. Em 1912, os primeiros blocos, oficialmente. O Chuveiro de Ouro e a Lira Friburguense, além dos belos cordões, dos carros ornamentados, dos automóveis enfeitados, eles animavam as ruas da cidade de Nova Friburgo e aumentavam o uso de lança-perfume nas ruas e nos salões. Vejam vocês, lança-perfume totalmente comercializados e distribuídos naquela época. Em 1914, houve a primeira competição. No concurso de cordões, a Lira Friburguense fica em primeiro lugar, seguido pelo Prazer da Infância e o Chuveiro de Ouro, respectivamente. Em 1922, desfilavam pelas ruas de Nova Friburgo vários ranchos: Flor do Giló, Prazer da Mocidade, que é da Campesina, Flor da Lira de Friburgo, União das Morenas, Estrela do Oriente, Chuveiro de Ouro, Treme Terra, Mimosa, Violeta e vários outros ranchos. Em 1926, há uma grande invasão. Blocos e cordões invadem as ruas e as praças de Nova Friburgo. Em 1928, surgem novos bailes. Além do Friburgo Palace Hotel, o Hotel Floresta, a Escola Sociedade Alemã, que depois virou CEF, também promove importantes bailes, inclusive com concursos de fantasia.
Em 1929, registra-se a presença do Rancho Prazer da Mocidade, cantando um samba chamado Quebra Baiana, de Adolfo Serpa e Pedro Batista. Na Alameda dos Eucaliptos, desfila um bloco Galo Pinico Pinto, Ex Já Quebrou, além do bloco Meu Boi, Não Empurra Que É Pior, e os blocos das Baronesas. Já dá para perceber essa sátira contendo os nomes dos blocos e cordões já nessa época, em 1929, na década de 20, como você pode perceber. Em 1937, há o registro do primeiro desfile organizado pela prefeitura. Inicia em Nova Friburgo a organização dos desfiles das agremiações. Ranchos e blocos realizam seus primeiros desfiles para julgamento, obedecendo a critério pré-estabelecidos. Na categoria blocos, sagra-se campeão o bloco Sossega Leão, criado na colônia de férias da Marinha, do Sanatório Naval. Na categoria rancho, o campeão foi o Rancho Carnavalesco As Estrelinhas. No concurso popular promovido pelo jornal A Paz, o campeão foi o bloco Manda Quem Pode, da Vila Amélia, seguido das Estrelinhas, Quem é Boi Não Se Mistura e Sossega Leão, respectivamente. Em 1939, durante a década de 30, registra-se a presença pelas ruas da cidade de Nova Friburgo o Bloco dos Índios, liderado pelo cacife Otávio Líder Negro, que era um teatro somente de negros. O Bloco do Boi Ligeiro, liderado por Damasceno. Van Tingli, o Zé Leiteiro. O Bloco do Boi do bairro de Olaria, tendo à frente o Porfírio. E o Bloco Vaca Malhada, da região da Lagoinha. Em 1940, o Clube de Xadrez torna-se uma das mais importantes atrações do carnaval friburguense. Nessa época, o clube destacava-se pelos famosos bailes carnavalescos e pelos seus concursos de fantasia. Ou seja, o carnaval dos clubes começa a ter uma projeção, né? E o Clube de Xadrez foi o pioneiro nessa projeção. Em 1943, 4 grandes bailes agitam Nova Friburgo. Os foliões podiam escolher brincar o carnaval no Cassino Turista, no próprio Clube do Xadrez, Legião Auriverde ou no Salão da Banda Euterpe, além de um animado banho à fantasia no Olifas, né? No nosso querido extinto Hotel Olifas. Em 1946, o primeiro registro, que todos nós sabemos, da primeira escola de samba de Nova Friburgo. Em 2 de fevereiro, fundava-se oficialmente a primeira escola friburguense, chamada Alunos do Samba. Em 1947, houve o primeiro concurso de escolas de samba de Nova Friburgo. O desfile ocorreu em frente ao Clube do Xadrez, na Avenida Rui Barbosa, hoje Galdino do Vale. Essa avenida ela serviu de palco entre os anos de 1947 e 1952. Em 1948, surgem mais 2 grandes agremiações que enobrecem nosso carnaval até os dias de hoje. Em 7 de setembro, funda-se oficialmente a Unidos da Saudade. Entre seus fundadores destaca-se Moacir, Didi e Tito, além de Elicinho Pamparrão, Ferdinando, Tião, Belinho, Aguinaldo, Tião Freitas, Walter Veneno, Dalto Maluco, Edmar Santo, Assir, entre outros. E, em 23 de setembro, Nova Friburgo ganha a Village no Samba, que tem entre seus fundadores, além de Raul Trigo Sobrinho, Otávio Gorni, José Calil Gastim, Michel Gastim, Gastim Calil Gastim, Avelar e Garcia, entre outros, fundaram essa bela agremiação. Portanto, já temos Alunos do Samba, Village no Samba e Unidos da Saudade. Blocos carnavalescos. Antes da gente continuar, vamos dar uma passadinha lá atrás. Em 1891, tivemos os 2 primeiros blocos, o Rei do Fogo e o Bloco Fantasma, né, que distribuíam versos e flores. Na década de 30, como falamos, existiam os concursos de blocos e ranchos. Em 1937, os campeões foram os blocos Sossega Leão, da colônia de férias da Marinha, e o Rancho Carnavalesco As Estrelinhas.
Euterpe e Campesina tiveram seus ranchos carnavalescos, Mimosa Violeta e Prazer da Mocidade. O Sossega Leão, em 1946, vira escola de samba, Turma da Boa Vontade, ligada ao sargento Ribamar de Oliveira, e no Cordoeira, na mesma época, também surgia o Alunos do Samba, uma curiosidade muito interessante, já que todo mundo acha que Alunos do Samba nasceu em Conselheiro Paulino. As escolas de sambas extintas e que nunca foram campeãs foram Calouros do Cascatinha, Chacrinha no Samba, Império de Olaria e Unidos do Terreirão, Escola de Samba Mirim Arco-Íris, comandada por Bento Gismonte, e o Rancho Flor do Sertão, dirigido por Miguel Lemos e auxiliado por Levi Bocão. Então, os blocos de enredo começaram a se desenvolver em 1972. E é uma pena que nos dias atuais esses blocos, todos eles acabaram. Na verdade, eles transformaram em escolas de samba desde 2019. Mas para não ficar no nosso esquecimento, vamos fazer um resumo dos blocos, do que foram os blocos de enredo. Hoje tivemos os blocos Raio de Luar, Globo de Ouro, Bola Branca e Unidos do Imperador. O primeiro campeão foi o bloco Os Que Bebem Não Vieram, já extinto. E depois tivemos também outros blocos que passaram e foram extintos. Vai Quem Quer, que possuiu inclusive 5 títulos, e Unidos do Amparo tiveram um título. Hoje temos Raio de Luar, que foi fundado em 1970, numa noite de lua cheia, por Dona Isaura, Tim, Carlinhos Charuto, Luiz Borras e Poti, dentre outros componentes, na Avenida dos Ferroviários, onde funciona até hoje. Seus principais integrantes são do bairro de Duas Pedras, e tem o Raio de Luar possui 16 títulos. O Globo de Ouro foi fundado em 30 de março de 1977, no bairro da Vila Amélia. Com as cores azul royal e amarelo, o bloco possui 12 títulos. O Bola Branca surgiu em 1974, a partir da ideia de alguns moradores do antigo bairro do Catarcione. Seu Gil, como é conhecido no Catarcione, e seu filho Gilim acharam bonito o bloco Bola Preta na cidade do Rio e resolveram fazer uma homenagem. Então se juntaram ao irmão do Romualdo Machado e a um tal de Japuíba e criaram o bloco Bola Branca aqui em Friburgo. O Bola Branca ganhou seu primeiro título em 1975 e tem um destaque também para o tricampeonato em 2015, 2016 e 2017. Vejam vocês então, blocos de enredo que seguiam com os mesmos parâmetros de escolas de samba, possuindo carro alegórico, comissão de frente, bateria, e eram julgados pelas diversas comissões julgadoras. Então, durante os anos de 1972 até 2019, esses blocos destilavam sobre esse quesito. E a partir de 2019, uma decisão da Lisbenf para poder aumentar a verba desses blocos, eles passaram a se chamar Escolas de Samba do Grupo A. Eu vejo uma pena, já que era tão interessante você ter essa evolução, né, do bloco de embalo, passando para o bloco de enredo e posteriormente escola de samba. Agora nós só temos os blocos de embalo e os blocos de rua e mais à frente as escolas de samba. Então sucesso para Bola Branca, Globo de Ouro, Raio de Luar e Unidos do Imperador, que é do bairro de Olaria. O que são os blocos carnavalescos? No Brasil, o bloco carnavalesco é um termo genérico usado para definir diversos tipos de manifestações carnavalescas populares. Designa um conjunto de pessoas que desfilam no carnaval de forma semi-organizada, muitas vezes trajando uma mesma fantasia. Geralmente, constituem uma agremiação. Ao longo do tempo, diversos grupos carnavalescos já foram genericamente chamados de blocos, havendo atualmente blocos que são mais parecidos com escolas de samba,
outros mais parecidos com os antigos cordões e outros de diversos tipos. Vamos dar uma passada agora na década de 60, 70, 80, 90 até chegar aos dias atuais. Os anos 60 e os mexicanos. Um grupo de conselheiro paulino, liderado por Zé Luiz e Joel, chegou ao bar da Galeria e no Bavária e propôs ao Renato Cortez Teixeira a criação de um bloco carnavalesco formado só por rapazes, cujo princípio do lema seria não brigar e obedecer às leis. Fato bastante difícil para a juventude daqueles anos 60 e de muitas descobertas. O bloco foi formado basicamente por ex-alunos do Colégio Modelo, com o intuito apenas de muito divertimento. Eles se vestiam com seu manto e sobreiro, todos os rapazes usavam bigode, e com o traje unificava e trazia um colorido especial. Logo caiu nas graças do povo. Eles tinham o hábito de colocar as bebidas que traziam numa única vasilha, um balde, e depois de misturá-la, consumiam entre eles. O importante era o bom comportamento e obediência. Eles se concentravam na Galeria União e para fazer parte do grupo era preciso enfrentar uma votação. Durante 11 anos, saíram às ruas para delírio das mulheres e foliões que elogiavam fantasias e o comportamento e elegância dos jovens rapazes, que ainda puderam contar com a mídia na época da divulgação da Copa do Mundo do México, em 1970. O resultado implacável da seleção brasileira ajudou a consolidar o bloco dos mexicanos como estrelar na história do Carnaval de Nova Friburgo. Nos anos 70, no final dos anos 70 e início dos anos 80, surgiu um grupo que se intitulava o Pessoal do Futebol, ou a Turma da Pelada. O que acontecia? Ele se reunia todos os sábados de carnaval na rua Fernando Bisotto, no bar do seu Nilson, para uma espécie de concentração. Dali seguiam pelas ruas do centro da cidade vestido de mulher. Surgiu o quê? O Bloco das Piranhas. Ainda tímido, acanhado, formado por Telinho, Cabrita, Celcinho, Oliveira, Micuí, Adonai, entre outros. O grupo foi encontrar reforço nos anos 80, quando o jovem advogado e empresário Silvio Ruiz, fundador da Predial Primos, decidiu promover o bloco, ao ver que o carnaval de rua estava se enfraquecendo. O movimento ganhou ainda mais força, e assim surgiu a banda da Predial Primos. Ele tinha alguns instrumentos em casa, e assim foi feito o primeiro desfile. No ano seguinte, contratou uma banda. A regra era, e é até hoje, só tocar músicas carnavalescas, como marchinhas e sambas conhecidos da época. A banda cresceu ao ponto de serem obrigados a limitar a entrada e que os filhos e netos que hoje comandam a empresa também seguem envolvidos no desfile. Já nos anos 90, surge o bloco Maluco Beleza, no interior da Clínica Santa Lúcia, em 1993, e dá oportunidade aos internos de marcarem presença na folia friburguense. A partir de 95, o bloco passou a desfilar no centro de Nova Friburgo, inicialmente na Praça Getúlio Vargas, até que 2 anos depois invadiu literalmente a Avenida Alberto Brown, o que causou enorme espanto para a população. Mas o fato foi recebido com enorme carinho pelo povo que entendeu a causa e abraçou desde então o Maluco Beleza, e passou a desfilar às abraçou o Maluco Beleza, que passou a desfilar às sextas-feiras de carnaval. A socialização dos pacientes com os frequentadores do bloco de embalo já virou uma tradição. E hoje em dia, o Maluco Beleza é sucesso. Continuando, nos anos 90, vamos contar agora a saga do fenômeno, do maior bloco da região serrana, Blocão do Rastafari. O Blocão do Rastafari é uma agremiação carnavalesca fundada em 1996 por um grupo de amigos. Conhecido como o maior bloco da região serrana, o bloco arrasta em seus desfiles mais de 30 mil pessoas, de acordo com a PM. O bloco atua há 24 anos ininterruptos no carnaval friburguense. Desde a sua criação, nunca deixou de participar um ano sequer, mesmo quando não houve carnaval na cidade nos anos 2001 e 2011.
Eu já contei para vocês isso aqui. Em 2001, a prefeita, então na época, a doutora Saudade Braga, resolveu não fazer o carnaval de Nova Friburgo e destinar a verba do carnaval para outro setor da economia. Mas o Blocão do Rastafari foi valente, já estava com seus abadás e sua bateria toda pronta e desfilou mesmo assim com o trânsito aberto. Em 2011, não tivemos carnaval por conta da tragédia climática que assolou toda a nossa região serrana. Mas mesmo assim, o Blocão do Rastafari recebeu um convite do Circuito SESI Cultural e nós desfilamos no mês de junho com 2 desfiles, contendo trio elétrico, bateria e toda a população. Isso serviu para quê? Aumentar a autoestima do povo friburguense. Nossa atividade não é só apenas direcionada ao carnaval. Durante o ano, realizamos várias apresentações com o nosso grupo de show em festas, eventos, casamentos e festivais. Já abrimos shows de Diogo Nogueira, Fundo de Quintal, Araqueto, Olodum, entre outros. Já dividimos o palco com o Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos do Estácio, Paulinho Mocidade, Vantuir, Quinho, Gilcinho e todos os grandes intérpretes das escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje temos a honra de ter Evandro Malandro na Grande Rio, que foi um dos primeiros intérpretes e é o intérprete oficial do Blocão do Rastafari. Já dividimos o palco também com as escolas de samba Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense e Estação Primeiras de Mangueira. Participamos de eventos tradicionais em Nova Friburgo, como a Festa Tropical do Nova Friburgo Country Club, o Festival de Chopp do Caledônia, Friburgo Kaiser Festival, Mai Fest, Free Fantasy, Physio Fantasy e outras. Durante anos, tivemos uma grande exposição na mídia nacional, devido à presença de modelos famosas como rainhas do bloco. Artistas como Nana Gouveia, Fanny Pacheco, Dani Bolina e Graciane Barbosa, grande musa do Carnaval Carioca, já foram coroadas na cidade de Nova Friburgo, aqui com a gente, com o Blocão do Rastafari. Essa participação dessas modelos famosas trouxe para a gente uma grande repercussão na mídia e que nos rendeu matérias na revista Caras, no TV Fama, no Globo.com, no Ego, no Jornal O Dia e no Jornal O Extra e centenas de websites. Fizemos também uma participação no espetáculo teatral A Febre do Samba, do SESI Cultural, que rodou o Brasil inteiro sob a batuta do mestre Haroldo Costa. Fomos homenageados na Câmara de Vereadores pelos serviços culturais prestados à população. Tivemos também uma exposição produzida e realizada pelo SESC, contando a história do Blocão do Rastafari. No Dia Nacional do Samba, em dezembro, o bloco tem um projeto ímpar, que é o Samba no Trem. Percorremos as ruas da cidade, cantando sambas de Cartola, Nelson Cavaquinho, Monarco e fazendo uma grande homenagem a todos os sambistas de Nova Friburgo. No período carnavalesco, chegamos a empregar 200 pessoas, direta e indiretamente. Já confeccionamos mais de 50 mil abadás. Nosso projeto para jovens e crianças também oferecemos a oficina de percussão, que é para cada vez mais a gente conseguir formar novos sambistas, que sejam aderecistas, ritmistas, passistas, compositores e carnavais. Esse é o Blocão do Rastafari, que esse ano foi contemplado na Lei Aldir Blanc e vai poder divulgar o circuito cultural Blocão do Rastafari. Como eu disse anteriormente, hoje o Carnaval de Friburgo conta com aproximadamente 22 blocos de carnaval. Vamos dar destaque à banda dos 9 aos 90. Ela surgiu em 2003, numa terça-feira de carnaval, quando um grupo de amigos, sentado em um bar próximo à sede da banda Campesina, liderados por Cláudio Lamblé, tiveram a ideia de criar essa banda. Na época, Clóvis, Joel Careca, Carrasco e Wilson Rafael já militavam há algum tempo em outros blocos da cidade e estavam parados por falta de espaço para trabalhar.
Esse grupo de amigos faziam algumas fantasias para brincar o carnaval. E em 2003 já tinham feito a fantasia Sede Zero, inspirado na campanha Fome Zero. Sentados, conversando sobre carnaval, tiveram a ideia de montar a banda nos moldes da banda de Ipanema e do cordão do Bola Preta. Fizeram algumas reuniões, decidiram o nome e a proposta era resgatar o carnaval antigo de rua, as marchinhas e a banda que englobasse a participação de todas as idades. Daí surgiu o nome 9 aos 90. Uma tradição também aqui na cidade são os blocos que representam os clubes de futebol. Nós temos entre eles o bloco do Frisão, um grande bloco que no final de 2005, através de Edmilson de Bossan e seu xará Edmilson Pi, tiveram a ideia de criar um bloco representando um clube social. O projeto foi prontamente aceito na administração de César Cornélio. Nomes como Marcelo Sintra, Fabrício Stucci, Carlyle, Biru, Gibi e Bob foram fundamentais para colocar a ideia em prática. O bloco cresce a cada ano, em termos de estrutura e números de participantes, e já conta com instrumentos próprios. As peças, adereços e demais equipamentos são comprados com o dinheiro da venda das camisetas. Os enredos quase sempre retratam assuntos ligados ao esporte e ao carnaval. Desde 2005, ano da sua fundação, o Blocão do Frisão só não desfilou em 2 oportunidades. Destaque para o enredo Bimba, um grande incentivador do esporte e da cultura no bairro de Olaria. Temos também a Máquina Tricolor do Fluminense. O bloco surgiu em 2007, quando o torcedor tricolor Igor Linhares, junto com seus amigos Rodrigo Lopes Gripe e Maicon Torres, tiveram a ideia de criar o grupo. De lá para cá, já há mais de uma década na avenida, inclusive com diversos títulos conquistados na categoria Resistência, quando havia competição entre os blocos de embalo. O bloco já teve a participação de Romerito e desfila sempre ao sábado. Bloco Gigante da Serra, do Vasco, foi fundado em 2016, desfilou pela primeira vez em 2017 e atualmente atua com aproximadamente 600 componentes. Além dos desfiles de carnaval, o grupo também promove uma festa para comemorar o aniversário do Vasco da Gama, em agosto, e ajuda na organização de carreatas quando o time é campeão. O bloco já teve participação de Odivan, Sorato, Roberto Dinamite e desfila sempre às terças-feiras. O bloco Urubu da Serra, do Flamengo, foi fundado em 1984, mas ficou muito tempo inativo. Voltou a desfilar em 2019 e desfila sempre à segunda-feira, arrastando uma grande multidão. Em 2020, foi a estreia do bloco Alvinegros da Serra, do Botafogo, o único grande clube carioca que não tinha uma participação no Carnaval de Friburgo, teve a oportunidade de desfilar no domingo. Essa também foi uma grande iniciativa da Liber, a Liga Independente dos blocos de embalo e carnaval de rua, porque antes em Nova Friburgo não era permitido desfiles aos domingos de blocos. Os dirigentes alegavam que poderiam gerar conflitos entre blocos e as concentrações das escolas de samba que se preparavam para o desfile de mais tarde. Essa iniciativa da Liber, junto com o apoio de guarda municipal, junto com o apoio de ambulâncias, junto com o apoio de uma programação melhor, uma logística para todos os blocos, permitiu que houvesse essa iniciativa de participação de blocos no domingo de carnaval em Nova Friburgo também. Hoje em dia temos uma agenda completa que vai de sexta-feira até terça-feira de carnaval em Nova Friburgo, que a gente vai poder conferir. Hoje a programação dos blocos de Nova Friburgo contam aproximadamente com 22 blocos. Todos eles liderados e organizados atualmente pela Liber, a Liga Independente de Blocos de Embalo e de Rua. A nossa programação começa sempre às sextas-feiras. Temos abertura os blocos das Piranhas, como já dizemos aqui, depois o tradicional Maluco Beleza, a banda da Predial Primos, o bloco Otávio Carolina, do Distrito de Amparo, um bloco super tradicional que desfila com bonecos gigantes, como aqueles blocos de Olinda.
Temos o bloco Bofe de Elite também, que é um bloco super organizado, com a participação das Piranhas. O bloco já tem mais de 10 anos e é comandado pelo Paulinho, do bairro de Olaria. Temos o bloco do Frisão, que representa o Friburguense Atlético Clube. Temos o bloco Atrás do Seu também, um bloco com mais de 10 anos de carnaval. E fechando a sexta-feira de carnaval, o maior bloco da região serrana, Blocão do Rastafari, que é um bloco que faz a sua concentração e tem o seu desfile na Alberto Brown, com trio elétrico, bateria de tsunami e uma multidão de foliões. No sábado, os desfiles começam às 5 horas da tarde, com o bloco Máquina Tricolor do Fluminense, que é um bloco também de concentração e depois desfile. E temos um bloco que tem uma característica diferente, que é o Corre que Represa Estourou, que sai da SEF, Sociedade Esportiva Friburguense, e desfila pelas ruas internas de Nova Friburgo. Uma característica ímpar que esse bloco representa desde 2012. No domingo, tivemos a estreia do bloco Alvinegros da Serra, o único bloco, por enquanto, que desfila aos domingos aqui em Nova Friburgo. Segunda e terça-feira, tradicionalmente, são os blocos de embalo, os blocos de resistência, os blocos que antigamente, nas décadas de 80, eles competiam entre si. Vale lembrar Presidiários de Alcatraz, um dos grandes blocos dessa época. Vamos lá, segunda-feira tem o bloco Os Mulambos, que abre o desfile a partir das 16 horas, seguido da banda dos Novos Noventas, a Moribunda, Urubu da Serra, o bloco do Flamengo, o bloco Amigos do Álcool, um bloco super tradicional também, dissidente do Friburguense, onde são vários amigos que foram criados juntos. Tem um apelido de bloco AA, né? Um bloco que também faz a sua concentração, também tem a sua bateria, tem os seus adereços, tem a sua rainha, suas musas, e desfila há muitos anos no Carnaval de Friburgo. E fechando a segunda-feira, temos o bloco Se Beber e Se Dane. Já na terça-feira, último dia da Folia de Momo, os trabalhos começam a partir das 15 horas, com o bloco Vai Tomar no Cooler, do amigo Dilson. Logo depois, o bloco do Seu Manuel. A banda dos Novos 90 volta a desfilar na terça-feira, mantendo a tradição de sempre desfilar 2 dias no Carnaval Friburguense. Logo depois, tem um bloco Gigante da Serra, que representa o Vasco da Gama. O bloco Gigante da Serra é o bloco que promove a concentração também na terça-feira de Carnaval. O bloco fica em frente à prefeitura, reúne todos os seus integrantes, ficam ali por algumas horas e depois desfilam com suas bandeiras pela Avenida Alberto Brown. Logo após tem um bloco Mirante da Vila, que é um bloco em homenagem à escola de samba Village no Samba, comandada pelo Renato, um grande admirador do samba friburguense. Promove esse bloco Mirante da Vila também, um bloco com as cores verde e branco. E fechando a noite, temos o bloco da Jurema, fechando a noite e fechando o nosso carnaval, que é um bloco lindo, um bloco que promove uma ação social incrível, que durante o ano inteiro as pessoas juntam as tampinhas das latinhas de alumínio e ao final do ano é reunido essas latinhas e é trocadas por cadeiras de roda. A cada ano o bloco cresce cada vez mais. O símbolo é uma cobra e faz o maior sucesso no Carnaval de Nova Friburgo. Essa é a história dos blocos de rua do Carnaval de Nova Friburgo. A origem e toda a sua história. Podemos falar sobre toda a cronologia, a história de década a década, até chegar à nossa divulgação final do nosso cronograma. Muito obrigado, parabéns Festival Nelmo Ricardo.